Crianças, vamos então para a nossa última aula de hoje, que é a aula de ciências, tá? Hoje é dia 1 de junho de 2021. A atividade que vocês vão fazer está na apostilinha do segundo bimestre. Vão trabalhar a página 197, 198, 199 e a página 200. Nós estamos trabalhando sobre as características dos materiais, né, e dos objetos. Lembrando que material é aquilo que é feito. E objeto é o produto pronto. Por exemplo, o lápis. O lápis é um objeto. A gente consegue, né, tocar. Tem a função, né, ali para escrever ou pintar, anotar. Então, o lápis é o objeto. E o material do lápis? É a madeira, né? Não temos madeira. O lápis não é feito de madeira? Né? Então, essa é a diferença. O material é do que é feito. E quando a gente fala objeto, é para que é o produto, para que ele serve, né? Por exemplo, o lápis serve para escrever. O lápis é objeto, ele tem uma função. Nós já trabalhamos sobre várias características. Hoje nós vamos trabalhar sobre as transparências, né, dos materiais. Então, lá na página 197, transparências dos materiais. Então, materiais daquilo que é feito. Na última aula, você verificou que a resistência dos materiais é uma característica importante para a construção dos objetos. Uma casa construída com tijolos é mais resistente que uma casa feita de madeira ou de palhas, né? A gente conheceu essa história lá na história dos três porquinhos, né? Somente ficou em pé a casa, né, de tijolo. A casa de palha foi a primeira a cair, né? A de madeira também. E a de tijolo prevaleceu em pé, porque é uma casa, né, com mais durabilidade, o material é o material mais resistente. Na construção de uma casa, são utilizados vários outros materiais, né? Na casa não é só tijolo, tem o cimento, tem o ferro, né, que é para a estrutura, tem vários outros materiais, tem a pedra, né, para colocar junto com o cimento, então tem vários outros materiais. Não é só uma casa de tijolo, só não é feita de tijolo, senão cai, precisa de outras coisas. Você já percebeu, por exemplo, que muitas casas têm portas e janelas de vidro? Mesmo sabendo que o vidro é um material menos resistente, por que ele é utilizado em portas e janelas? Por que será, criança? Todos nós sabemos que o vidro não é resistente. Se bater nele, ele quebra. Se cair, ele quebra. Por que vocês acham que as pessoas usam vidro em portas e janelas? Vai pensando. Existem alguns materiais que são transparentes, que a gente enxerga do outro lado, que passa a luz. E outros que não são transparentes, que a gente não enxerga do outro lado, que não passa a luz. O vidro é um exemplo de material transparente. Veja os exemplos de objetos feitos desses materiais transparentes. Nós temos aí embaixo 4 objetos. Um deles é o copo de vidro, ó, transparente. A garrafa plástica, transparente também. O óculos, a lente do óculos, transparente. E o aquário, transparente. Por que vocês acham que esses objetos, né, têm um material transparente? Por que, crianças? Vou deixar vocês pensando, não vou falar. Na página 198, vou estar lendo para vocês. Observe as imagens a seguir. Depois converse com o professor e os colegas sobre as questões. Bom, embaixo vai ter aí umas perguntinhas, vou colocar número para ficar enumerado, ficar mais fácil na hora de, né, responder as perguntas. Temos 4 perguntas. Vocês podem responder oralmente, através da fala, não precisa ser por escrito. Quem estiver na aula online, nós vamos responder juntos. Quem não tiver, me envia aí o áudio. Se tiver vergonha de enviar o áudio, né, daí tudo bem, eu entendo. Bom, fiquem tranquilos. Imagine um líquido dentro do copo e outro dentro da caneca. Em qual deles você identificaria o líquido mais facilmente? Você tem ali o copinho transparente, que é feito de vidro, e tem a caneca, que é feita de alumínio. Qual deles, criança, que você, só de bater o olho, você enxerga o que tem dentro? O copo de vidro ou o copo de metal? Né? Pense bem, é uma questão de observação. Se você tiver essa dificuldade de pensar, pega aí na sua casa um copo que é transparente, né, de vidro, e pega um copo que seja de plástico duro ou de metal ou um outro material que não dá para enxergar. Então, qual dos dois fica mais fácil, que você consegue enxergar o que tem dentro?
tá? Vou deixar vocês pensarem. Número 2. Qual sacola você utilizaria para transportar um objeto que não deseja que os outros vejam? Por quê? Temos aí duas sacolas. Uma sacola de papel, né, grossinha, e uma sacola plástica. Ela é azul, mas ela é fininha, igual sacola de mercado. Então, se você tivesse que usar uma sacola que você não quisesse que ninguém visse o que tem dentro, qual sacola você utilizaria? A de papel ou essa de plástico, que é mais fininha? Você não quer que o outro enxergue, então qual que você utilizaria? Número 3. Que outros exemplos de objetos transparentes e não transparentes nós temos em nosso cotidiano? Né? Pensa um que é transparente, que nós temos, né, no nosso cotidiano, que temos na nossa casa. E um que não é transparente, que nós temos na nossa casa. Né? Então, pense nisso. Número 4. Quais são as vantagens e as desvantagens de um objeto transparente em relação ao objeto não transparente? Qual é a vantagem do objeto transparente, né? Que a gente, quando é transparente, a gente o quê? Enxerga o que tem dentro, né? Mas ao mesmo tempo, tem, assim, dependendo do que a gente precisa, é ruim. Por exemplo, eu quero passar na rua com alguma coisa que tá dentro da minha sacola, por exemplo. A minha sacola é transparente. E eu quero colocar alguma coisa dentro que eu não quero que as pessoas enxerguem. Então, se ela for transparente, isso é ruim, a turma vai enxergar, né? Então, não é legal. Então, tudo tem a sua vantagem e desvantagem. Dependendo do que a gente quer, a gente usa um ou outro. Se eu quero que as pessoas enxerguem, eu posso usar uma sacola transparente. Agora, se eu não quero, eu tenho que usar uma sacola, né, aí grossa, que ninguém consegue ver, né? Uma sacola que não seja transparente. Então, tudo depende aí do que você quer, né? Do que você precisa. Número 5. O que torna alguns objetos transparentes? O que vocês acham que torna? Por que ele é transparente? Porque uns objetos, por exemplo, a sacola de plástico é mais transparente e a sacola de papel é menos transparente. Por quê? Por causa do quê? Por causa do material utilizado. Se você utilizar um material mais grossinho, mais fortinho, mais resistente, não vai enxergar do outro lado. Se for a sacola de papel, por exemplo, não vai enxergar. Agora, se for a sacolinha de plástico, o plástico é um material mais fininho, né? É um material que consegue aí passar luz. Então, vai enxergar. Então, tudo depende do material. Mão na massa. Agora, a gente vai fazer uma experiência, né? Bom, vocês vão fazer, né? Quem estiver na casa. Quem estiver na aula online vai fazer comigo. Usando uma lanterna, o professor vai iluminar alguns objetos. Você deve observar se o material iluminado permite que os raios de luz atravessem completamente, parcialmente aqui é mais ou menos, ou se não permite que os raios de luz atravessem. Então, você vai pegar alguns objetos na sua casa, lá na página 199 tem uma tabela. Você vai pegar aí um farol, né? Um farolete, uma lanterna, como você achar melhor. Se você não tiver, você vai usar a iluminação do seu celular. Se você tem a opção, né, de lanterna no celular. E você vai iluminar alguns objetos. Escolha alguns objetos que você queira e vai iluminar. Se você iluminar e atravessar a luz, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Registre em suas tabelas nome do material. Por exemplo, vou usar um copo de vidro. Então, eu vou escrever o nome do material. Copo de vidro. Ficou horrível escrito. Deixa eu melhorar. Não gostei. Vou melhorar a escrita porque senão fica a letra muito feia. É muito difícil às vezes escrever com o mouse aqui. Não consigo fazer às vezes a letrinha do jeitinho que eu gostaria. Copo de vidro. Vidro. Copo de vidro. Daí vocês vão pegar então, né, a lanterna e vão colocar em frente, né, aí o copo para ver se atravessa, ó.
se atravessa completamente o material, se atravessa mais ou menos e se eu não atravessa. Se eu colocar o copo de vidro e pegar uma lanterna num lugarzinho, né, que não esteja tão claro, não pode ser um lugar, né, muito claro, tem que ser um lugarzinho, não precisa ser escuro completamente, um lugarzinho mais assim, com pouca claridade. Pega o copo, pega a lanterna e coloca para iluminar, vocês vão ver que a luz da lanterna vai, né, atravessar o copo, né? Então, se vai atravessar, vocês vão colocar o xizinho aqui. Por que vai atravessar? Porque o copo, né, ele é transparente, ele dá para enxergar o que tem dentro, a luz consegue penetrar. Já, por exemplo, uma panela de metal, né? Pensa numa panela aí que a mamãe faz o feijão, aquela panela de pressão. Se você pegar o farol e colocar, né, ali na panela, né, do lado da panela, e tentar, né, colocar de um lado para a luz, né, iluminar do outro lado, você vai ver que não consegue. É o material, né, o ferro, ele é resistente, ele não atravessa a luz, mas nem um pouquinho, você não consegue. Então você vai ver que tem material que a luz penetra, consegue passar, e tem luz que não, tá? Tem material que não. Então é essa experiência que vocês vão fazer na casa de vocês. Depois de ter feito, façam aí quatro experiências diferentes aí, com 4 tipos de material que vocês escolherem, 4 objetos. Agora, leia os textos e analise as imagens da página seguinte. Em seguida, responda às questões e registre suas respostas. Depois, compartilhe com a turma seus registros e ouça atentamente a apresentação dos registros dos colegas. A estufa é um espaço fechado, normalmente utilizado para cultivar plantas, construído com vidro ou plástico incolor, né? Então tem aí uma estufa, a estufa é onde tem aí as plantações de flores, de plantas, né, que nós nos alimentamos, por exemplo. Tem estufa que é daqueles cogumelos, tem estufa de couve, de alface, tem estufa de todas as coisas. E a estufa, criança, geralmente a parte de cima ou é vidro ou é um material aí de plástico transparente, tem que ser transparente. Vai ter uma perguntinha: por que as estufas são construídas de vidro ou plástico e não de um metal, como uma panela, por exemplo? Por que vocês acham? Não vou, né, falar, vou deixar vocês pensarem. Lá na página 200 tem uma outra perguntinha, né? Em um aquário é um recipiente capaz de conter água, tendo pelo menos uma das suas paredes feita de vidro ou material acrílico incolor. Não pode ter cor, tem que ser incolor. Por que os aquários geralmente são feitos de vidro ou acrílico? Por que eles são feitos de vidro, né? Dentro do aquário, o que tem dentro do aquário? São animais, seres vivos, né, que respiram, que alimentam, ou os seres não vivos, como por exemplo, o peixe, ele é um ser vivo? Sim, né, ele se alimenta, ele precisa fazer as coisinhas de um ser vivo, respirar, né, ele respira embaixo d'água, mas ele respira. Então, todos nós seres vivos precisamos do quê? De luz. Se o sol desaparecer, criança, nós morremos. Porque o sol, ele é muito importante para o desenvolvimento do corpo, né? Ali o sol, né, a claridade bate na água, né? Tem todo ali como posso explicar para você? Tem toda uma vida dentro desse aquário. Então, o aquário tem que ser transparente para poder enxergar, né? Para ver se o peixe está bem, se não está. E também porque precisa entrar essa claridade, desse raio solar, né? Que faz parte da vida. Nós precisamos dos raios. Quando o raio solar bate no corpo humano, fabrica vitaminas para o nosso corpo. Se a gente não tomar sol, a gente fica doente. Já viu falar em vitamina D? Se a gente não ter vitamina D no nosso corpo, a gente fica doente. A gente precisa para crescer, para desenvolver. O sol é muito importante. Então, as estufas e os aquários, eles têm que ser transparentes para o sol, né? Os raios solares penetrar no corpo vivo. Na estufa, o corpo vivo é as plantas. No aquário, são os peixinhos, os animais que vivem ali. Então, devido a isso, tá? Bom, vou ler aqui esse textinho na parte de baixo. A transparência é uma característica de alguns materiais que permite a passagem completa dos raios de luz através deles. Então, como eu comentei com vocês, quando tem alguma coisa transparente,
ali passa o raio do solar. Por isso que no copo, quando se for fazer aí a experiência com a lanterna, a luz vai, né, atravessar a parede do copo. Porque quando é transparente, os raios, né, a iluminação consegue atravessar. Tá bom? Em relação a essa propriedade, um material pode ser transparente quando, né, o raio e a luz atravessam. Pode ser translúcido quando é mais ou menos, né, consegue passar no objeto ali, no material ou não. Ou opaco quando não permite que os raios de luz atravessam. Por exemplo, um objeto de metal é opaco porque o raio de luz ali não passa. Por exemplo, a parede da nossa casa é opaco, o raio de luz não consegue passar, né? Então essas são as diferenças, crianças. Hoje então vocês aprenderam sobre, né, os materiais e a sua transparência ou não, tá? E por que alguns materiais são transparentes e por que não, né? Tudo depende aí da necessidade, assim como, né, nós aprendemos nas aulas anteriores ali sobre várias características do material. A gente usa o material de acordo com a nossa necessidade de sobrevivência, de viver. Bom, crianças, terminamos a aula então. Boa aula para vocês e até logo na aula online.